Voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, e o nosso convidado de hoje, recebemos aqui com muita honra, Dom Roberto Francisco Ferreira Paz, nascido no Uruguai, mas segundo suas próprias palavras, de nacionalidade latino-americana, aliás, nacionalidade internacional. E também gaúcho, porque me ordenei em Porto Alegre e desde 58 estou no Brasil. Não é? Então, bem-vindo, Dom Roberto. Uma cidadania, digamos assim, de Porto Alegre. Porque, queria saudar fraternalmente ao Aloysio, Marco Antônio, Arnaldo e a todos os ouvintes. Minha bênção também desde já. Aloysio, Arnaldo? Dom Roberto, eu estava aqui falando que aquela entrevista, que até coloquei o link dela como prévia para a entrevista de hoje ao vivo, que a gente fez em 2017 no jornal, que eu cheguei, e foi uma entrevista que gerou muito boa repercussão, foi muito elogiada não só por católicos, como por pessoas de maneira geral que gostaram da diversidade temática da entrevista. Foi abrangente, sim, foi bastante abrangente. Eu estava falando que eu marquei com o senhor e na minha cabeça eu tinha marcado para o dia seguinte. Estava almoçando com um amigo e alguém falou: o bispo chegou te procurando. E eu estava saindo, eu apressei a saída e lógico, para não deixar as pessoas esperando, por óbvio. Afinal, o erro foi meu. E cheguei lá sem pauta. Né? E aí, acho que justamente pelo fato de não ter feito pauta, o papo foi rendendo, a coisa foi caminhando e ficou muito, muito boa. E eu queria, que eu já rolei a primeira bola, bispo, saber como é que o senhor, particularmente, e a igreja encaram essa coisa que no Brasil, infelizmente, na América Latina também, infelizmente, insiste em sobreviver, que é esse machismo torpe que se apresenta em feminicídio e agressões covardes contra ex-companheiras, enfim. Essa coisa de tratar a mulher como posse. Isso também podemos aumentar o foco. Há uma retropia, uma volta em vários países autoritários, citando Hungria, Polônia, de que o próprio direito civil está desconstruindo os direitos da mulher. Então, esses castigos, violência física, tem também uma ideologia detrás. Não é tão assim espontâneo que surge. Há todo um projeto de dominação da mulher. Não é só machismo latino-americano. Há, inclusive, na Rússia de Putin, só se aceita uma denúncia de violência física quando se quebra um osso. Então, isso digamos assim, é inaceitável do ponto de vista humano e do ponto de vista cristão, porque nós defendemos a igual dignidade da mulher. Então, quem, digamos, é autor de sevícias, de maus tratos, de uma dominação injusta, realmente estamos voltando à barbárie e não à civilização. Mas eu falo que você falou dos regimes da Hungria e da Polônia, que são regimes de direita. A Rússia é defendida por muita gente de esquerda, no Brasil e no mundo, porque por ser uma opção, entre aspas, aí ao modelo capitalista da Europa Ocidental, dos Estados Unidos, e Japão e Coreia do Sul. Mas essa coisa tipo assim, o caso do feminicídio de hoje. Sim. Ele era ex-namorado. O que me parece essa coisa de a pessoa não aceitar o término da relação e quer dizer, tratar mesmo a mulher como posse, quer dizer, a mulher não pode ser de outro, ela só pode ser dele. Certamente que voltamos a um patriarcalismo. A mulher é passiva, tem que ficar em casa, pilotar o fogão e acabou. É dizer, essa mente que está detrás disso, é posse. E a moral, a duplicidade moral. Para o homem é permitido, digamos, tudo, a maior liberdade, e a mulher não. É como o episódio que vamos refletir este domingo, Jesus e a mulher adúltera. Não é o homem adúltero, é a mulher adúltera. A penalizada é a mulher.
como é Exatamente. apedrejada ainda em outros regimes Durante religiosos. Durante muitos anos, Dom Roberto, o homem adúltero era considerado um herói, machão. Ele é poderoso, ele conquista as mulheres e a mulher era tratada. Exatamente. Né? Era a grande vilã. A grande e vilã. ficava no ostracismo, ou justamente era isolada, né? Como um perigo, inclusive, para as outras mulheres. Exatamente. Imediatamente, muito comum, Aloysio e Arnaldo, em sociedades, vamos falar assim, em clubes. Hoje o sentido de clube caiu muito com os condomínios, mas vamos falar de condomínios e tal. Quando uma mulher ela se divorcia, ela passa a ser isolada pelas outras mulheres do condomínio, do clube, porque eles acham que elas passam a ser uma ameaça para os maridos. É estranhíssimo isso. Sim, sim. Então é necessário que as religiões, especialmente porque são portadoras de valores e defendem e devem defender a dignidade da pessoa humana, sejam críticas desses comportamentos bestiais, que não podem fazer parte da convivência humana. Mas, com todo respeito, Dom Roberto, isso não está também um pouco nas religiões? Vou retomar aí a figura do Gênesis, a figura que está na tradição judaica da Lilith, que seria ter sido criada antes de Eva, que por isso a Lilith seria mais libertária do que Eva, e ela foi tipo que teria sido que banida. Isso não está também em Maria Madalena, que há algumas tradições, alguns estudiosos e tal, alguns teólogos que falam até que ela teria sido amante de Jesus, teria tido filhos e tal, enfim, não vou entrar nessa seara, mas e sobretudo no islamismo, porque tá no Velho Testamento que a mulher deve ser submissa ao marido, isso está no Velho Testamento, e tá assim, no islamismo, eu conheço país islâmico e realmente mulher é um cidadão de segunda classe. Mas Jesus disse, no começo não era assim, e no Gênesis, como você colocou, a mulher é criada a partir justamente da costela, não de um osso do cérebro nem do pé. Por quê? Porque é igual. Este sim que é osso dos meus ossos. Diz Adão, admirado com a mulher, é a minha companheira. Minha varoa significa íris. Quer dizer que o relato mais, digamos assim, posterior, que não é o sacerdotal, mostra a igualdade da mulher. E deixarão ambos a casa dos seus pais e formarão família. Já no islamismo, é verdade o que o senhor coloca, mas também há uma defesa que se proíbe a prostituição. A prostituição está proibida, que é uma venda da mulher e ofende a mulher. É dizer, sim, há uma poligamia permitida, inclusive no Alcorão, de ter 4 mulheres, não ao contrário. Há uma certa assimetria e desigualdade no islamismo, mas o cristianismo, não. O cristianismo, você vê que Jesus era seguido por mulheres. E a citação, que isso que nenhum livro evangélico, ou mesmo os apócrifos, afirmam essa relação que o senhor fala, sexuada de Jesus com Maria Madalena. Não, eu não falei não, eu falei que tem teorias que... Não, sim. Eu não falei que eu estou afirmando que existe. Não. Mas digo, Jesus teve, como esta passagem que nós falamos da mulher adúltera, teve sempre um olhar muito carinhoso de promoção da mulher. Especialmente a sua mãe, não é? Que é a criatura mais perto da Santíssima Trindade, Maria Santíssima. Que muitos confundem a mulher adúltera até com a própria Madalena, que não é, né? Não. Mas muitos confundem. Né? Sim. Ou aquela mulher aquela mulher pecadora que lavou os pés também de Jesus com suas lágrimas. Há uma confusão dessas 3. Seu bispo, mas do cristianismo, pelo menos, assim, a Luísa já falou mais cedo, eu sou católico, já fiz parte da Irmandade Nossa Senhora da Penha, estaremos lá dia 29 na missa às 9 da manhã, se Deus quiser. Mas o cristianismo parece também que durante um longo período a mulher não teve tanta participação nas lideranças religiosas. Quando que se abre isso, a participação da mulher em papéis de liderança? Bom, o senhor colocou que há um hiato que vai desde as, digamos,
o começo da igreja constantiniana, a formalização de uma igreja mais vinculada, inclusive ao poder e aos clérigos que são homens, houve um certo afastamento. Já com o Concílio Vaticano II, 62 a 65, a mulher começa, inclusive foi o primeiro concílio da igreja que teve presença, não de participantes, mas de testemunhos de mulheres. 15 mulheres estiveram no Concílio Vaticano II. Então, a partir dos anos 60, a mulher tem cada vez mais. E este ano, no sínodo, que vai acontecer em Roma, sobre a Amazônia, um dos pontos a serem refletidos é a liderança feminina da mulher na igreja. Bispo, mas a gente, até hoje a mulher, por exemplo, na Igreja Católica, não pode ministrar culto, né? Ela não ascende na hierarquia católica como o homem. Você acha que isso vai chegar um dia que isso vai acontecer? Quer dizer, como parece ter sido lá no início, antes de Constantino adotar como religião do Império Romano e, como o senhor disse, do poder, parece ter sido lá no início, nas primeiras comunidades cristãs? Não, certamente nós estamos num momento com Francisco, mas já a partir do Vaticano II, de reconhecer mais a diversidade de ministérios, inclusive há ministérios laicais e ministérios que estão ligados à ordem. Cada vez haverá uma valorização de outros ministérios, inclusive há uma equipe de trabalho que o Papa convocou, que está discutindo se a mulher poderá ter acesso ou não ao diaconado, que não é um grau da ordem sacerdotal, mas que não está vinculado estritamente ao sacerdócio, mas ao serviço. E nós sabemos o quanto nós devemos valorizar a mulher na promoção humana. A mulher tem compaixão, tem sensibilidade e está sempre atendendo aos pobres. Então, a mulher presta um serviço imenso na igreja e certamente ocupará cada vez mais um lugar maior. O senhor acha possível que nós tenhamos mulheres bispos, mulheres cardeais, quem sabe o dia uma mulher papa? Isso já foi definido por São João Paulo II, quando falou que no sacerdócio não, porque primeiro, já na Inter Insignioris, São Paulo VI tinha colocado que Jesus era homem, e o sacerdote age na pessoa de Cristo. Há uma sexualidade da religião judaico-cristã. Mas isso não quer dizer, e aí está o problema, de associar o sacerdócio ao poder. São duas coisas diferentes. O sacerdócio diz respeito, como o senhor estava falando, ao culto. Mas é óbvio que a mulher pode ter uma maior corresponsabilidade na direção da igreja. A gente estava falando aqui agora sobre casos de violência contra a mulher, mas esse não é o único fator de violência aqui na nossa região. Campos figura ainda em rankings internacionais de violência. No ano passado foi considerado por uma ONG internacional, uma ONG mexicana, a 35ª cidade mais violenta do mundo. Mais violenta do mundo, sim. E é a área que o senhor pastoreia, a área aqui de Campos, principalmente sim. Essa questão da violência em Guarulhos, que é a área mais violenta dentro da cidade. Como o senhor avalia a cidade que o senhor está como a mais violenta e quais as medidas o senhor acha que são necessárias para reverter essa situação? Bom, temos que distinguir a violência em dois aspectos. Tem a violência criminal, homicídios, assaltos, que é o 20%. 80% acontece nas famílias e nas escolas. E já é outro tipo de violência. É uma violência que diz respeito ao bullying, ciberbullying, nas redes sociais. Tem também a violência comportamental, que é esta aqui, que uma namorada é vitimada a tiros. Então, o que se torna necessário é desarmar os corações e, ao mesmo tempo, gerar uma cultura de paz, de diálogo na escola e também na família. É dizer, os lugares em que a igreja atua para preservar
a sociedade da violência, devem ser uma aliança, eu não diria sagrada, mas muito profunda, entre a escola e a família. Dom Roberto, da mesma forma que um menino, ou uma menina, uma criança de uma maneira geral, tem uma absorção muito grande de idiomas, ela tem de valores. Exato. Quer dizer, todo esse ensinamento, quando é feito em idade muito jovem, eles são muito mais. Eles não são só entendidos, eles são absorvidos. Exatamente. Os jesuítas sempre dizem que até os 5 anos a gente forma a pessoa. Até os 5 anos. Exatamente, então, o caráter. Temos que criar já, ou apresentar, interiorizar os valores, porque não impô-los, interiorizá-los, despertar, fazer que a pessoa os internalize de uma forma harmoniosa, esses valores que são a justiça, o diálogo, a tolerância. Porque a tolerância, como dizia Mahatma Gandhi, temos que tornar a família um ashram, um remanso de paz. A paz começa em casa e se estende para a escola. E a escola deve, fundamentalmente, não só se preocupar com o analfabetismo, mas o analfabetismo emocional. O grande problema que nós temos hoje é o analfabetismo emocional. Não sabemos lidar com as emoções e os sentimentos. E por isso mesmo apelamos para a violência. Arnaldo veio para Campos. Eu queria ficar um pouco mais na parte. Antes de entrar, vou entrar lá, até porque foi a segunda parte da nossa entrevista lá atrás. Mas uma coisa que eu não perguntei sobre naquela entrevista e fiquei me remoendo por isso, não ter perguntado. Não precisava se remoer também. Me penitenciei. O Papa Francisco, por óbvio, em 2017 já tinha assumido. E eu me lembro que eu, embora não seja, fui criado como católico, não tenho prática católica, não chegaria a dizer que sou católico, mas assim, eu tenho sou devoto de Francisco de Assis, né? Uma coisa que eu Somos dois. Fui a Assis e tive uma experiência religiosa muito forte lá, uma das poucas que eu tive. E a figura histórica, né, é uma coisa. E quando o Papa adota esse nome Francisco, o primeiro Francisco, quer dizer, a revelação de Francisco, Cristo aparece para ele e fala: não vês que minha igreja está em ruína? Reconstrói minha igreja. Quer dizer, isso não é muito emblemático, ele adotar esse nome, e também não tem implícito que ele está adotando a mesma missão? Sim, inclusive alguns tiveram dúvida se era Francisco Xavier ou Francisco de Assis, que depois ficou claro, porque a pergunta de Dom Cláudio Umes, quando ele ficou bispo, saindo já do conclave, disse: lembre-se dos pobres. Então, pobres, Francisco, essa ligação. E o Papa Francisco assume as 3 bandeiras que Francisco de Assis assumiu. A bandeira branca da paz, Francisco como um portador de paz, de diálogo, de bênção. Francisco, inclusive, abençoar os islâmicos, os muçulmanos, foi um encontro do sultão, em plena guerra. Não era brincadeira as guerras, mas Francisco vai e abençoa o inimigo. Segundo, a bandeira verde dos animais, da criação, que o Papa Francisco edita a Laudato Si, a grande encíclica que é um hino à criação. E terceiro, a bandeira marrom dos pobres. O assumir os pobres, inclusive no hábito. Francisco de Assis usa... Qual é a cor do hábito? É a cor da terra, a cor dos pobres. Mas isso, assim, essa coisa da reconstrução da igreja, depois dessas denúncias todas... Sim, mas a igreja reconstrói a partir, justamente, do Evangelho. Veja que Francisco disse, ele queria colocar de regra o Evangelho. Então, Inocêncio III, não, você precisa de uma regra, meu filho, porque o Evangelho ele é muito exigente e ninguém pode criar uma organização vivendo o Evangelho sem glosa, sine glosa, dizia Francisco. Então, a reforma em todos os tempos é voltar ao Evangelho.
uma igreja mais simples, uma igreja, digamos, com poder espiritual, mas não outro poder, com o poder serviço. Essa é a reforma de Francisco hoje, Papa Francisco. Porque ele assume meio a denúncias, várias denúncias de pedofilia, e denúncias também do envolvimento de escândalos financeiros do Banco do Vaticano. Sim, sim. Então, problemas laicos, né? E mundanos, né? Sim. Que ele tem se esforçado bastante para tentar... Sim, na pedofilia é evidente que ele... a tolerância é zero a respeito. Mas temos que advertir que é um problema que se alastra em toda a sociedade. E há todo um grupo chamado Anambra, que é uma ONG da ONU que quer, como na Holanda, chegar a idades de consenso de sexo entre adultos e crianças e adolescentes a 12 anos. Então, não é muito mais complexo do que a gente pensa, que é só dá em sacerdotes católicos. Não. Há em todas as confissões, e devemos olhar a proporção. Brasil, se a gente olha a quantidade de sacerdotes e os casos, são ínfimos ainda, em relação aos Estados Unidos, por exemplo. Sim. Bom, nós faremos um intervalo agora, são 7h40, mas eu quero deixar uma pergunta já para o próximo segmento. De dever de casa. Para fazer o dever de casa. Nós estamos falando exatamente do momento em que o Papa Francisco assume, nesse caso da pedofilia e de Banco do Vaticano. Mas tem um outro problema, o crescimento dos evangélicos, vamos dizer assim, e gostaria de saber, logo depois do intervalo, qual a sua opinião em relação à chegada do Papa Francisco com aquele carisma monstruoso que ele tem, fantástico, exatamente até agradando muitos evangélicos. Bom, vamos a um pequeno intervalo e voltamos com Dom Roberto aqui no Folha no Ar, primeira edição. Alô? Folha FM.